Nosso Deus e Pai, nesta hora pedimos que assistas o teu povo, rogamos ao Senhor por tua igreja, por seu crescimento saudável, por seu avanço neste mundo, como testemunha viva da graça maravilhosa de Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa congregação e as suas unidades que se reúnem também neste dia, no bairro Santa Maria, no Parque dos Faróis. Abençoa também o esforço de plantação de uma nova congregação no bairro Orlando Dantas. Abençoa, Senhor Deus, nos dando um crescimento saudável, não somente em números, mas em vida com o Senhor, num desejo santo de viver o Teu Evangelho e testemunhá-lo para o mundo. Abençoa as famílias aqui reunidas, visita, Senhor Deus, aos pais, filhos, casais, visita as famílias que estão passando por esfriamento espiritual, que estão em dúvidas quanto à sua caminhada de fé, que estão angustiadas ou aflitas, que estão feridas ou amarguradas. Visita as famílias que estão em crise, casais que estão se separando ou em processo de separação, pais que estão enfrentando a rebelião dos filhos, filhos que oram pela conversão de seus pais que ainda não são crentes, pais que oram por seus filhos que ainda não conheceram o Evangelho de Cristo. Senhor, visita os enfermos da nossa igreja. São tantos irmãos que sempre pedimos e oramos por eles, aqueles que se tratam de diversas doenças como câncer, doenças neurológicas, cardíacas, doenças, ó Senhor Deus, que também acometem os mais velhos, os idosos. Ó Senhor, cuida de cada um deles em meio aos seus sofrimentos. Visita os jovens também, Senhor, pois somos lembrados que não há idade para que possamos enfermar. E agora intercedemos pela saúde do Caio, internado, hospitalizado, que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, restaurando a sua saúde e fortalecendo a sua alma neste momento difícil. Visita também, Senhor Deus, o teu servo, o diácono Paulo Henrique, lá em São Paulo, que o Senhor continue a restaurar, é a nossa humilde petição, a saúde do teu servo, e se for da tua vontade, que ainda hoje ele esteja na casa da sua filha, com sua esposa, com a sua família. Senhor, abençoa a tua igreja, neste tempo em que passamos, preservando-a e livrando-a de todo mal. Visita a nossa nação, Senhor, e tem misericórdia do nosso povo, dos nossos governantes. Reaviva, Senhor Deus, a tua igreja, a tua obra neste país. E agora, quando nos aproximamos mais uma vez da tua palavra para ouvi-la por meio da pregação, ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos. Dá-nos o entendimento e esclarecimento necessários. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 1, nós vamos retomar nosso estudo sobre este Evangelho. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo de número 35 até o versículo 51. Assim nós cobrimos todo o capítulo 1 e seguimos o nosso estudo sobre este precioso Evangelho. Como em outros evangelhos, nos demais evangelhos, o testemunho do último grande profeta João Batista é seguido pela convocação, pelo chamado, o despertamento daqueles que seriam os primeiros discípulos de Jesus. E então, nós vamos percebendo que o nosso Senhor, ele se conformaria aos modelos daquela época dos antigos rabis, dos antigos mestres judaicos, onde os professores tradicionalmente eram cercados por seus alunos, que é o significado da palavra discípulo. Agora, apenas no caso de Jesus há uma diferença significativa. No judaísmo antigo, o discípulo ou aluno era deixado para encontrar um professor para si mesmo. No caso de Jesus, a iniciativa é tomada pelo próprio rabi. O próprio Senhor Jesus é que vai caminhando pela Galileia, encontrando os seus discípulos
convocando-os para que deixassem tudo e a partir de então passassem a segui-lo. Observem a leitura então, a partir do versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo-o passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aqui você tem um registro dos discípulos de João. Era, versículo 40, André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é a parte final do capítulo 1 do Evangelho de João. Nós percebemos um vínculo de tempo com a expressão no dia seguinte, a partir do versículo 35, observem. E fazendo isto, conduzindo os eventos juntos, o que é que o apóstolo João, então, ele estava apresentando? Ele estava apresentando o começo do ministério do Senhor Jesus Cristo, que culminaria no que nós vamos encontrar no capítulo 2, que é o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. Lembrem-se que o pano de fundo que nós temos para o capítulo 1 do Evangelho de João é Gênesis capítulo 1. Quando nós lemos o prólogo, a introdução ao Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos nos lembrando de Gênesis capítulo 1, e observem que o apóstolo então está apresentando de forma consciente a obra de Jesus, sob inspiração, e destacando que o verbo que se fez carne, como a semana da recriação, ele está agora repetindo o que tudo indicou em Gênesis 1, quando o Senhor fez os céus e a terra, criou o mundo, o universo e tudo o que nele há. Então, a ideia do apóstolo João é fazer essa reprodução, como se agora o verbo encarnado estivesse iniciando aquilo que seria a recriação de tudo. E como é que o capítulo 1, então, ele começa, ele se desenrola e ele vai culminar no primeiro dos sinais que revelariam a glória do verbo que se fez carne. Quando nós entrarmos no capítulo 2 e lembrarmos do primeiro milagre de Jesus em uma festa de casamento. Então tem toda uma lógica aqui. Os versículos que lemos, eles seguem este processo, este caminho que o apóstolo João, ele levou, indicado pelo Espírito Santo de Deus,
que era revelar a divindade maravilhosa de Jesus. Mas estes versículos também descrevem o ministério da palavra divina na vida humana. Notem, o verbo que se fez carne, aquele que estava com Deus e era Deus, agora vem ao mundo, vem habitar entre os homens, ele vem tabernacular com eles, fazer habitação com eles. A vida divina agora participando da vida humana. João começa mostrando aos seus leitores uma visão da eternidade, uma visão daquilo que sempre foi na eternidade, e agora ele caminha conosco nos mostrando o seguinte: a glória da palavra eterna passa a pisar este mesmo chão que nós pisamos, nesta terra. A glória da palavra eterna agora vai se cruzar com pessoas comuns no meio de suas vidas cotidianas, com pessoas comuns em meio às suas profundas necessidades humanas. Nós vamos notar que o ministério de Jesus então começa a ser desenvolvido, a palavra eterna no meio de pessoas como nós, entre vidas humanas que Ele mesmo criou. E aqui, irmãos, um detalhe importante e de destaque inicial. Vejam, nisso reside a maravilha de Cristo e do seu Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia ou boas novas. Aqui nós encontramos a essência da maravilha do nosso Rei Jesus Cristo e de seu Evangelho. A reunião das alturas dos céus até tocar as profundezas da terra. O seu ministério não se limitaria apenas a este chão, mas lembrem-se, ele desceria até as profundezas da terra, uma indicação de que ele deveria morrer e ser sepultado por nós, morrendo pelos nossos pecados. Ele deveria experimentar as agonias mais profundas da humanidade caída por conta dos seus pecados. Então, o que temos aqui é que, inicialmente, o destaque que João está dando, nesta parte final do Evangelho de João, é um pregador que estava pronto para viver de acordo com a mensagem que sempre pregou. Olhe novamente para o versículo 35, por favor. Isso explica muito porque João Batista, através de seu ministério e pregação, causou tanto impacto e porque ele foi lembrado com tanta honra e respeito décadas depois, quando o apóstolo João, que carregava o seu mesmo nome, preparou o seu evangelho. Observe o versículo 35 e 36. No dia seguinte, estava João, aqui é o profeta, João Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo-o passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse é um destaque maravilhoso, irmãos. João nunca estava atraindo atenção para si. Lembrem-se, todo o seu ministério e pregação era de preparação para a chegada daquele que todos estavam aguardando. Ele não podia desviar o foco, ou os olhares, ou os corações, mas indicá-los para Cristo. E quando Cristo chega, é o que de fato ele faz. Ele não desvia ninguém do propósito da sua mensagem: eis o Cordeiro de Deus. Ali está o Cordeiro de Deus, Jesus. Por que esse destaque é importante também para nós hoje? Nós vivemos em uma época em que a confiança das pessoas nos líderes evangélicos, cristãos, está em baixa. Nós vivemos em uma época, em um mundo que precisa desesperadamente de pregadores que estejam preparados para hipotecar suas ambições e popularidade pessoais
por uma preocupação consumidora para suas almas de pregar a preeminência de Jesus e o avanço de sua causa por qualquer instrumento humano. Notem, João, o último grande profeta, sempre indicou o caminho para os pecadores. Eu não sou quem vocês acham que sou. Eu não sou o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Ele disse, ele está ali, sigam-no, não a mim. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente de pregadores que estejam preocupados em não chamar atenção para si mesmos, em não buscarem o sucesso ou o fato de serem seguidos pelos homens como sinal de que são grandes pregadores. Nós precisamos de pregadores que honrem a palavra de Cristo dominicalmente, não obstante serem famosos em redes sociais. Nós precisamos de pregadores que apontem o caminho para Cristo. Nietzsche, que é conhecido por sua tamanha indiferença à fé cristã, o criador do pensamento que se tornaria chamado de niilismo, certa vez desafiou aos cristãos publicamente, dizendo o seguinte: mostre-me que você está redimido, e eu acreditarei em seu Redentor. Mostre-me que você, de fato, é um redimido, e eu então acreditarei naquele que o redimiu. Esta sessão, então, é uma demonstração, repito, da afirmação da introdução ao Evangelho, de seu prólogo, de que, embora, em geral, Jesus fosse desacreditado entre seu próprio povo, lembre-se do versículo de número 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Havia e sempre existirá a exceção. Existirão aqueles que acreditam e encontram uma nova vida em Cristo. Versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então chegamos a esse ponto maravilhoso. E notem, ele vai falar sobre o chamado de alguns discípulos, ele vai destacar isso. Primeiro, no versículo de número 37, 2 discípulos ouvem o que João mais uma vez repete em sua pregação, o grande profeta, e eles passam a seguir a Jesus. Reforça a tese que eu estou aqui argumentando para vocês. Ele vai apontar o caminho para Cristo. Eles então vão até Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai dizer: o que é que vocês estão procurando? Versículo de número 38, e eles se dirigem a Jesus como mestre. A palavra rabi quer dizer mestre na língua dos judeus. Onde assistes, ou seja, onde ensinas? E Jesus então responde: venham e vejam, versículo 39. Eles então veem onde Jesus estava morando, e eles passam a caminhar com Jesus. João Batista não ficou enciumado com isso, ele não ficou preocupado com isso. O interesse dele é que os homens pudessem seguir ao Redentor. Onde estivesse a palavra pregada de Cristo, era onde eles deveriam estar. E veja que coisa maravilhosa era poder estar aprendendo com o próprio Redentor. A partir do versículo 40, notem então, nós temos o destaque do primeiro seguidor de Jesus a ser identificado pelo apóstolo João. Seu nome é André. Quem foi André? O irmão de Simão Pedro. Ele teria uma identificação mais clara pela frase que vai expressar toda a sua carreira ou toda a sua caminhada como discípulo de Jesus. Seu relacionamento com Pedro sempre foi o seu meio de identificação. Ele não era um rival de Pedro, mas ele caminhava junto com ele, ele estava sempre próximo a ele.
ele era de fato um irmão. A reação então de André ao encontrar Jesus tem sido um modelo a ser repetido na história do cristianismo por muitos crentes ao longo dos séculos. Versículo de número 41, notem, ele vai achar primeiro seu próprio irmão, Simão, e ele vai dizer o seguinte: eu encontrei aquele que nós estávamos aguardando por tanto tempo. O versículo 40 fala quem ele era, diz que ele era um discípulo de João, e agora, sendo indicado pelo profeta, ele passa a seguir a Jesus, e a reação dele é aquela que muitos tomariam na história do cristianismo ao longo dos séculos. Ele volta primeiramente para sua família, e ele vai dizer o que ele encontrou. Notem novamente o versículo 41. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Ele começou a sua vida cristã de forma impactante, e os primeiros para quem ele se dirigiu foram seus familiares. Ele foi até o seu irmão. Veja que o seu testemunho começou a demonstrar ou a comunicar a graça de Cristo Jesus em sua própria casa. O fato de André trazer o seu irmão Pedro a Jesus, notem, quando nós vamos lendo a história destes homens, pode ter sido a maior realização para a igreja que um homem já tenha feito na história do cristianismo. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele leva Simão até Jesus, vocês sabem quem Simão se tornaria, o que seria, ou como ele serviria ao Senhor durante o seu ministério. À medida em que nós vamos lendo a história do cristianismo, a partir dos evangelhos, e chegamos em Atos dos Apóstolos, dois homens vão se destacar profundamente no apostolado. Um deles é Paulo, nós sabemos, mas o outro é Pedro. Pedro, até mesmo em Mateus capítulo 16, seria indicado como aquele que, representando o colégio apostólico, recebeu as palavras de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ele não estava se referindo apenas ao que disse, ele estava se referindo àqueles homens comuns que ele separaria para o ministério. Pedro foi destacado como um importante representante do colégio apostólico. Ele não seria o primeiro papa, mas ele seria um líder nato, nós sabemos disso, em vários e cruciais momentos da vida da igreja. Ele estaria presente juntamente com seus companheiros de ministério. André, então, que nós não vemos muito destaque quando lemos o Novo Testamento, através de uma pequena realização, fez algo extraordinariamente maravilhoso. Por vezes nós não pensamos sobre isso. Veja, por vezes nós pensamos nos grandes pregadores que conhecemos, mas nós não sabemos quem Deus usou de forma simples. Às vezes uma mãe ou uma avó para orar pela conversão de seu filho rebelde. Nós temos várias histórias nesse sentido. Às vezes alguém que, conhecendo a Cristo, agora foi atrás de um amigo, trazendo para a igreja, e ninguém mais sabe quem é, pois está desconhecido no meio de tantos irmãos. Às vezes pessoas extremamente simples são usadas por Cristo para a realização de um serviço tão grande para a igreja. É um destaque importante que nós notamos aqui na vida de André. Aqui reside, irmãos, também o segredo da extraordinária difusão do cristianismo nos primeiros séculos. Se tornaria um dever sagrado para todo recém-convertido comunicar entre seus amigos e parentes as inestimáveis bênçãos recebidas.
As estatísticas demonstram repetidas vezes, irmãos, que embora a pregação do Evangelho continue a ser o meio ordinário, através do qual o Senhor alcança pecadores, libertando-os do reino de trevas e transportando-os para o seu maravilhoso reino de amor, o testemunho de cada crente, a amizade construída, que é uma ponte para a evangelização, permanece sendo um meio utilizado por Deus, através do qual pessoas e mais pessoas são trazidas ao conhecimento de Cristo. A pergunta é simples: você tem feito isso? Você tem comunicado, por meio de seu testemunho pessoal, das amizades que você constrói, o Evangelho da graça de Cristo? Nós não imaginamos o alcance que o Evangelho tem alcançado, o alcance que o Evangelho tem obtido hoje por meio da tecnologia, mas não se enganem, a boa e velha amizade, o bom e antigo relacionamento, a ponte que nós fazemos como testemunhas de Cristo, ainda é um meio poderoso, através do qual o Senhor alcança muitas pessoas para o seu Filho. Na sequência, então, versículo 42, nós temos Pedro. Pedro é o segundo aí a ser recrutado, pelo exército do Senhor. Ele é abordado por Jesus, levado por seu irmão até ele. Veja que no versículo 42, Jesus olha para ele e diz: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus então fala com ele, e observe como Jesus se dirige a ele. Ele fala usando os termos da pessoa de que ele se tornaria. Simão, filho de João, era seu nome de batismo, mas seria substituído por Petros na língua grega, ou Cefas na língua aramaica, que quer dizer rocha ou pedra. É impressionante, irmãos, quando lemos o Evangelho, a frequência com que Jesus abordava as pessoas a partir da perspectiva de seu potencial. E por vezes nós nos preocupamos muito na declaração de pecados ou quedas daqueles a quem testemunhamos, o que tem o seu lugar devido, mas isso não deveria nos inibir de algo maior do que isso, que é o reconhecimento das possibilidades da graça de Deus na vida de um homem. Saber dar boas dádivas, como Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho de Lucas capítulo 11. Veja, a Bíblia não esconde nada dos seus servos, dos seus personagens, como as quedas de Pedro, mas perceba o destaque que é dado àquele homem, quando o Senhor mesmo vai dizer: você me ama, Pedro. Por 3 vezes, ele destaca aquilo que por sua graça faria na vida de um homem pecador. Jesus mostra a visão que ele tinha das potencialidades futuras que seriam desenvolvidas na vida de um homem que agora passaria a ser o seu discípulo. Essa é uma grande obra da igreja, quando ela caminha de maneira saudável e ela é discipuladora. Ela ensina e na prática ela vivencia o seu ensino, que é o nosso grande desafio diário. Ela recebe novos membros e ela vai ensinando-os como desenvolver as suas potencialidades, os seus dons e talentos para a glória de Deus. O grande problema, irmãos, está no fato de que por décadas nós achamos que tudo isso só deve se encaixar ou ser desenvolvido no âmbito da igreja local, quando na verdade o nosso chamado é, saindo daqui e sendo testemunhas para o mundo, explorarmos
todos esses dons e talentos que o Senhor tem nos concedido para a sua glória. Esse é um destaque importante também que nós vemos quando Deus ele vai usar a vida do apóstolo Pedro de uma maneira impressionante. Mas notem, você tem algo bem resumido aqui que eu destaquei para vocês, e a grande parte e final do capítulo 1 compreendem os versículos 43 a 51, que é a história de dois outros discípulos que vocês conhecem, Filipe e Natanael. A história deles nos lembra muita coisa, por exemplo, a relação que Jesus Cristo vai fazer com que Natanael estava pensando ou sonhando provavelmente. Porque mais adiante, vocês viram, ele vai dizer: eu vi você lá, debaixo daquela figueira. E aquilo traz tanto impacto para Natanael, que ele sabe que Jesus sabia o que ele sentia. Esse é o ponto. Por isso que ele vai relacionar o encontro dele com Natanael com a visão de Gênesis 28 da escada de Jacó. Agora, lembrem-se, o que Jesus está mostrando aqui, e observem o desenvolvimento do que eu estava tentando mostrar para vocês. O Verbo eterno de Deus, agora habitando entre vidas humanas na terra. A visão da escada de Jacó mostrava a relação de comunicação de Deus nos céus com os homens na terra, e do seu cuidado e provisão para com os seus filhos. Isso me faz lembrar a história de um missionário presbiteriano escocês chamado John Paton. Ele sentiu um chamado muito profundo de Deus para servir nas Ilhas Hébridas, no sul do Pacífico. E ele primeiro foi com a sua esposa. Após um ano lá, em 1859, que foi o mesmo ano em que Ashbel Green Simonton chega ao Brasil, você tem naquele tempo chamado Moderno Movimento de Missões. Seu primeiro filhinho nasce, mas no parto sua esposa morre, e o filhinho também morre no parto. Primeiro ano como missionário nesse campo. As Ilhas Hébridas eram conhecidas por possuírem habitantes que formavam tribos canibais. Os canibais, eles tinham a ideia de que, ao vencer o seu inimigo, e num rito religioso pagão, comendo a sua carne, ou seja, eles comiam carne humana, eles ganhavam a força do guerreiro vencido. Era algo absurdo, terrível. Patton, ele não desistiu de continuar ali. A história mostra que ele vai servir ali por muitos anos, e ele vai estabelecer ali no futuro igrejas, orfanatos, escolas. Ele vai despertar tantos outros missionários para servirem lá, mas tudo começou com muita dificuldade. Eu citei para vocês aqui, por exemplo, no primeiro ano de sua atividade missionária, a morte da sua primeira esposa e de seu primeiro filhinho. Em uma noite, então, ele estava com a sua segunda esposa, e a sua casa se viu cercada por canibais, e a intenção deles era tirar suas vidas. Aquela foi uma noite de muito terror, e o casal então, caindo de joelhos, orou a Deus para que o Senhor os protegesse. Foi um tempo muito difícil, de orações incessantes e de gritos dos canibais ali, querendo entrar na casa dos missionários para matá-los e devorá-los. A expectativa de John Paton é que eles então arrombassem a porta e entrassem e fizessem tudo o que eles já temiam. Mas quando o sol começou a nascer, para surpresa deles, eles descobriram que os nativos estavam se retirando, como que fugindo para a floresta. Eles ficaram maravilhados e cheios de alegria, e seus corações se elevaram a Deus, pois foi um dia muito alegre. Deus os livrou de algo terrível. E essa foi uma das histórias marcantes do moderno movimento missionário. E sabem por quê? Porque eles continuaram bravamente trabalhando ali, e passado um ano, o chefe daquela tribo canibal, ele foi alcançado pela graça de Jesus. E enquanto missionário, então, o pastor presbiteriano escocês estava conversando com ele, ele lembrou daquela noite e perguntou ao chefe da tribo, por que ele e os seus homens naquela noite não os mataram?
A resposta daquele homem foi a seguinte: ele respondeu ao missionário com outra pergunta. Ele disse: quem eram todos aqueles que estavam com vocês? E ele respondeu: não havia nenhum homem conosco. Éramos apenas nós, eu e a minha esposa. E o chefe começou a falar com ele. Não, havia centenas de homens altos, em roupas brilhantes, com espadas desembainhadas, circulando em torno de sua casa, e então nós não pudemos atacá-los naquela noite. Billy Graham, ele registra esse fato em um livro chamado Anjos, e ele destacou que essa foi uma das maiores histórias do movimento missionário. Depois procurem e leiam para os seus filhos a história de John Patton. Ele foi um missionário lendário. O trabalho que aquele homem fez, o testemunho dele, não se limitou apenas ao que por vezes nós pensamos. O que é que eu posso fazer de bom aqui na igreja? Não, veja, a partir do testemunho do Evangelho, igrejas, orfanatos, hospitais, escolas, e o nome de Cristo sendo anunciado naquela região tão hostil à palavra do Evangelho. O que essa história nos lembra é o que muitos de nós hoje poderíamos citar como feitos estranhos até, que não podemos explicar, de livramentos que nós não sabemos como aconteceu, mas a Escritura nos diz que muita proteção há para os filhos de Deus, pois o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vamos pensar então um pouco sobre a história, a vida espiritual de Natanael. Observem, nosso texto começa com Jesus chamando um novo discípulo, seu nome era Filipe. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrando Filipe, versículo 43, e essa ordem ela vai se repetir nos evangelhos: segue-me, é o que ele vai dizer para Filipe. Lembrem-se, Jesus aqui toma a iniciativa, Filipe vem como uma ordem muito simples, literalmente na língua grega: continue a me seguir. É o que Jesus falou para Filipe. Não foi simplesmente segue-me e depois para. Continue a me seguir. E Filipe fez isso. Nos versículos anteriores nós vemos os resultados imediatos de tudo isso, nos versículos seguintes, na vida de Filipe. Quando Jesus o chamou, e o seu coração agora foi aceso pela chama do Evangelho, da graça de Jesus, o desejo de Filipe agora, o que consumia sua alma, o que ardia em seu coração, era a necessidade de compartilhar o Evangelho. Observem, versículo 43, Jesus então chama Filipe. No versículo 44 diz de onde era Filipe, era da mesma cidade dos irmãos André e Pedro. E Filipe então volta para a cidade, encontra outro amigo, e ele vai dizer: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Que lição preciosa para nós, meus amados irmãos, nesta manhã. Uma tocha acesa acende outra tocha. O que Filipe fez, saindo para compartilhar o Evangelho e logo encontrando Natanael, é um resultado natural daqueles que são alcançados pelo Evangelho de Jesus. Uma tocha acesa acende outra tocha. Uma tocha acesa acende uma outra tocha. Quem recebe o Evangelho deve sair para compartilhar o Evangelho e logo encontrará alguém para falar sobre Jesus, para falar de Jesus para ele. Filipe então encontra Natanael, versículos 45 a 46, notem: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Filipe estava extremamente animado, suas palavras
provavelmente estavam saindo da boca quando ele chega para comunicar esta grande notícia para Natanael. Natanael não tinha ainda ouvido falar de Jesus, mas ele conhecia a sua Bíblia. Natanael conhecia o Antigo Testamento, ele sabia que Belém havia sido nomeada pelo profeta como a cidade de nascimento do Salvador, não era Nazaré. Então a dúvida ou a resposta honesta de Natanael não foi porque ele tinha preconceito com os moradores de Nazaré. A sua resposta foi religiosa. De Nazaré pode vir algum Messias, de Nazaré pode vir alguma coisa boa para a gente. Essa foi o questionamento dele, e ele foi direto. Nazaré ficava apenas 6 quilômetros de Caná da Galileia, que era a cidade natal de Natanael. Havia sim uma pequena rivalidade entre os dois lugares, e é possível que ele tenha desafiado Filipe quanto a isso, mas parece-nos que a resposta dele, ela tinha uma inclinação fortemente religiosa. Eu conheço minha Bíblia, Filipe, e minha Bíblia não diz nada a respeito de que o Messias viria de Nazaré. Então, veja que Filipe deu a melhor e única resposta possível. Teus pais não são crentes e eles ficam questionando por que você vem à igreja. Teu cônjuge não é crente e ele fica questionando por que você vai tanto à igreja. Seus amigos agora zombam de você porque você é um cristão e porque você vem à igreja. O seu professor universitário sempre vem com aquela conversa fiada: vou desafiar você, eu quero ver se você agora sabe me responder. Filipe dá para você a resposta certa, a melhor e única resposta para todas as pessoas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, venha e veja. Você não precisa dizer mais nada. Precisamos dar sempre essa resposta, amados irmãos, quando somos tentados a discutir. Aquela igreja é seca, aquela igreja é fria, aquela igreja é legalista. A palavra hoje para ferir as pessoas entre os presbiterianos é: aquela igreja é neopuritana. Não entra em discussão, não fala, apenas diga: venha e veja. Só fale isso e siga seu caminho. Há um dito importante, popular, mas que fala muito sobre o que nós devemos fazer quando estamos caminhando e seguindo a Cristo. Eu acho que ele se aplica a isso com respeito aos críticos do nosso tempo. A carruagem passa enquanto os cachorros latem. Ela sempre vai passar. A cachorrada vai ficar lá. A carruagem vai embora. Ela não vai parar e perguntar: por que vocês estão latindo? Às vezes você pode estar sofrendo, está sendo pressionado, estão zombando de você, zombam da sua fé, brincam. Apenas diga: venha e veja. Precisamos dar essa resposta quando somos tentados a discutir. Por vezes a discussão, ela vai gerar maiores problemas ou confusões, e ela não termina bem. O encontro que se seguiu entre Jesus e Natanael, notem, revela as realidades espirituais que já estavam em andamento, já estavam em ação. Quando Jesus viu Natanael se aproximando, observe versículos 47 e 48, o que Jesus disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael então vai perguntar: de onde me conheces? Jesus enfatizou que Natanael era um homem transparente e honesto. A palavra dolo na língua grega é sem engano, sem astúcia, sem malícia. E o que é provável é que o Senhor estivesse se referindo assim a Natanael, porque ele sabia qual foi a reação de Natanael quando ele disse para Filipe, o seu amigo: Nazaré, alguma coisa boa pode vir de lá.
Ele disse o que pensava. E a reação de Natanael às palavras de Jesus, elas são claras e confirmam isso, porque ele pergunta: como você me conhece? De onde você me conhece? Eu não sei quem é você. Ele não sabia que aquele era Jesus a quem Filipe havia feito referência. Imagine se o Senhor Jesus dissesse para você: eis um crente em quem não há dolo. Qual seria a sua resposta provável? Eu não. Mas se o Senhor está dizendo isso, pode ser que até eu seja. Mas como é que Natanael reage? Lembrem-se, ele apenas confessa. Ele confessa. Ele de fato era um homem sincero. E o Senhor então se refere a ele como um israelita em quem não havia dolo. E ele vai colocar essa ênfase aí deliberadamente, porque Jacó, o patriarca de Israel, ele era conhecido como alguém malicioso, cheio de astúcia. Ele era um patife e que amava muito a Deus. Nós conhecemos a história de Jacó, sabemos que Deus então vai trabalhar na vida dele, até que finalmente, depois de lutar com Deus, no vale de Jaboque, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Observem a conexão. Jesus estava dizendo que Natanael era um israelita ideal, porque a astúcia, o engano, a malícia havia saído da sua vida. Há uma tradução antiga que diz assim: eis um israelita em quem não há Jacó. Uma lembrança, porque Natanael, sendo judeu, conhecia sua Bíblia e sabia a história do seu antepassado. Evidentemente, Jesus aqui destaca que Natanael era um crente que estava procurando por Deus de fato. O Senhor conhecia o caráter de Natanael antes mesmo que Natanael pudesse conhecê-lo, e disse isso a respeito dele. A pergunta é: como Jesus poderia saber disso? Foi o que passou na mente de Natanael. Imaginem, Natanael agora estava percebendo: ninguém poderia ter uma revelação dessa, senão aquele que de fato nós estávamos esperando. E com a mente de Natanael girando, nosso Senhor então continua a surpreendê-lo. Veja no versículo 48, antes de Filipe te chamar, eu vi você, quando estavas debaixo da figueira. Este servo de Deus teria uma experiência religiosa que ninguém além de Jesus conhecia. Vocês lembram quando eu falei que provavelmente ele poderia estar pensando sobre a história de Jacó? Por isso que o Senhor vai relacionar o encontro dele com Natanael a essa história. É possível que ele estivesse lendo a história da escada de Jacó, ou que ele estivesse pensando em ser batizado por João Batista, ou que ele estivesse pensando no Messias, ou que ele estivesse orando para que o Messias se revelasse a ele. O ponto é que a experiência espiritual que Natanael teve debaixo de uma figueira só poderia ser conhecida por ele e Deus. Por ele e Deus. E Jesus vai até ele, e o que é que Jesus diz? Eu sei sobre a experiência que você teve. Eu sei sobre a experiência que você compartilhou apenas com Deus. Eu sei, Natanael, quem é você. Ele não era apenas um homem sem engano e sem malícia. Natanael era inteligente e rapidamente ele vai associar as duas coisas. Rapidamente ele vai fazer isso. Ele sabia o que a sua Bíblia ensinava. Ele sabia que só um é onisciente, que nenhum homem tem esse poder ou graça. Ele sabia que só Deus é onisciente, e então ele vai perceber que a declaração de Jesus revelava a mesma onisciência. O que é onisciência? É conhecer todos os pensamentos
intentos, desejos dos homens de todos os lugares do mundo. É conhecer o pensamento dos anjos, das hostes celestiais, é conhecer os desejos e os intentos até mesmo dos demônios do inferno, é ter todo o saber. Somente um é onisciente em todo o universo. Observem a conexão que Natanael vai fazer agora rapidamente. A declaração de Jesus estava demonstrando para ele algo que nenhum outro homem poderia ter. Imaginem a conta agora que Natanael estava fazendo, a soma das ideias que ele estava então agora formando e levando a um resultado. Ele estava percebendo que aquele homem, para fazer tal declaração, tinha que ser Deus. Considerem a resposta de Natanael no versículo 49 e percebam se o que eu estou dizendo não faz sentido. Mestre, ele vai dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O artigo aqui define muita coisa. Ele não diz, tu és filho de Deus. Ele poderia dizer assim, eu também sou. Ele era israelita, mas ele destaca o Filho de Deus, o Rei de Israel. Era aquele que eu esperava. Filipe tem razão. De fato, tu és aquele Messias prometido e que nós aguardávamos por tanto tempo. Notem que resposta incrível. Por ser um israelita sem dolo algum, Natanael estava preparado para conhecer a Deus, e quando ele viu a onisciência de Jesus, ele responde com fé, ele crê, ele confessa que Jesus era o Filho de Deus, e tudo porque havia experimentado a realidade da onisciência de Jesus. E Jesus então diz a ele, observem no versículo 50, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. Em outras palavras, Natanael, porque você viu que eu sou onisciente e você acredita, você ainda não viu nada. Cristo realmente vai mostrar a Natanael, ele vai revelar a Natanael algo muito mais significativo. Ele vai acrescentar, observem, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa declaração levou Natanael de volta a quase 2000 anos no tempo, até o patriarca Jacó. A visão espiritual agora estava sendo revelada para Natanael pelo próprio Cristo. Ele vai lembrar a história de Jacó, o que ele havia feito no capítulo 28, acabado de roubar a primogenitura de seu irmão. Ele era um enganador, ele era um patife, mas que também amava as coisas espirituais, e por seu medo da ira de Esaú, Jacó então estava fugindo para salvar a sua vida. Aquela altura, provavelmente o único amigo que ele tinha era sua mãe, que vai então preparar tudo para que ele parta. O seu pai o abençoa, e ele não tinha preparação ou experiência para viagens longas, mas no primeiro dia, tamanho era o seu medo, que ele viaja cerca de 117 quilômetros, atravessando o deserto. E finalmente no fim do dia, cansado da viagem, ele encontra um vale cheio de pedras, e no versículo 11 lá do capítulo 28 de Gênesis, ali ele passa a noite, ele toma uma das pedras do lugar, ele faz esta pedra de travesseiro, ele se deita ali mesmo para dormir. Ele estava tão cansado que conseguiu dormir colocando a sua cabeça sobre uma pedra. A sua condição estava péssima, porque o seu coração não estava bem. Ele se sentia miserável, sozinho, como se não tivesse mais nenhum amigo no mundo, com medo do seu irmão matá-lo pelo que ele fez. Ele estava experimentando profunda solidão no deserto, mas o Senhor o amava.
Por mais malicioso, enganador e patife que ele fosse, o Senhor o amava. E então no versículo 12, Deus vem e o consola com uma visão. Jacó tem um sonho. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ali, sob aquele céu sinistro no deserto, Deus lhe deu uma visão encorajadora. Em outras palavras, Deus estava falando para o seu servo Jacó: você acha que está sozinho aqui? Veja, há uma movimentação entre o céu e a terra por causa de seu nome, porque eu amo você. Foi a respeito desse sonho, irmãos, que Jesus se referiu quando ele falou com Natanael, embora ele não tenha mencionado a escada, a famosa escada de Jacó. O versículo 51 de João diz: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a primeira evidência que nós temos aqui da palavra amém. Em verdade, amém, amém. Afirmação solene de Jesus. O que Jesus estava dizendo: essa escada que você conhece muito bem, essa comunicação entre o céu e a terra, a chegada do céu tocando a terra, é uma referência a mim. Eu sou essa escada. Uma tremenda verdade revelada para Jacó: a escada é Cristo. Normalmente nos folhetos evangelísticos nós costumamos encontrar desenhos que traçam uma ponte, que liga o pecador até o seu Redentor. Normalmente nós encontramos essa figura nos folhetos de evangelismo antigo, mas a melhor imagem seria de uma escada. Jesus diz: essa escada diz respeito a mim. É como se Jesus dissesse: você não viu nada ainda, Natanael, mas à medida em que você entrar na plenitude de um relacionamento comigo, e à medida que sua visão espiritual for ampliada, você verá anjos brilhando em sua glória, e você vai ouvir o bater de suas asas, enquanto eles se movem do céu até a terra, por amor a você. Eu os envio para guardar você, para proteger você, porque eu o amo. É o que de fato, meus irmãos, acontece ainda hoje, e o que o Senhor faz em nome dos crentes ainda hoje, e nós precisamos abraçar essa verdade e entendê-la e acreditar nela, até o ponto em que possamos ouvir o bater das asas angelicais, desses servos alados celestiais, que o Senhor envia ao mundo para proteger os seus filhos. As palavras de Jesus trazem para nós as realidades impressionantes que foram as mesmas para Jacó. Deus, muitas vezes, está mais próximo de nós quando aparentemente pensamos que Ele está distante. É possível que você já tenha passado nesta vida por um deserto, ou esteja passando agora por ele, e deitado sobre travesseiros de pedra, de modo que imagina que Deus está longe de você. O que esta visão gloriosa nos ensina, e foi o que o Senhor quis compartilhar para Natanael. A visão de Jacó nos mostra que o Senhor, nosso Deus, está ativo e agindo por nossas vidas, enquanto estamos caminhando no deserto deste mundo. Quando nós cremos nisso, nós podemos ver que os anjos realmente ministram em nosso favor.
Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, 14. A verdade bíblica é que hostes celestiais ministram a nós por ordem do Rei Jesus Cristo. Por vezes eles ficam curiosos, como 1 de Pedro capítulo 1, versículo 12, anelando saber ou perscrutar aquilo que o Senhor confiou a homens pobres e pecadores como nós para testemunhar. Em um ato de adoração como esse, aqui eles estão ouvindo mais uma pregação. Eles queriam poder fazer isso, mas Deus confiou a pregação da palavra a homens como nós. Eles querem entender o que está acontecendo no mundo. As antigas imagens nos templos, na Idade Média, traziam um pouco dessa ideia, quando colocavam nos céus ou no teto milhares de anjos ou centenas deles, uma ideia de que eles estão presentes e que eles desejam também ouvir o que nós estamos testemunhando ou anunciando. Lembre-se que a experiência de John Paton nas Ilhas Hébridas foi aquela semelhante a que Eliseu experimentou com o seu aprendiz, quando os assírios cercavam a sua casa e aquele jovem estava tremendo de medo, e Eliseu, o profeta, ora para que o Senhor abrisse os seus olhos, e quando o Senhor abre os olhos daquele jovem, ele vê que eles não estavam sozinhos, mas milhares de anjos cercavam aquela casa, protegendo os servos de Deus. Essa mesma realidade, irmãos, não esqueçamos, é nossa realidade. Um dia veremos realmente o céu aberto, um dia veremos realmente os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em Cristo Jesus, nós somos levados a cada dia mais e mais para perto do céu. Hebreus 12 nos lembra, nós não chegamos ainda ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Há milhares e milhares de anjos em alegre assembleia, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nós somos concidadãos dos santos, como Paulo escreveu aos Efésios, que lá já estão. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, todas essas bênçãos são nossas. O ministério dos anjos, nossa cidade celestial, cada vez mais a nossa proximidade do céu, mas há também uma promessa de crescimento implícita nas palavras de Cristo a Natanael. Lembrem-se, ele disse a Natanael: você verá coisas maiores do que isso. Todo crente experimenta um crescimento contínuo e uma compreensão crescente das realidades celestiais ao seu redor, quando confia de fato na mensagem do Evangelho. Quanto menos lemos a Bíblia, quanto menos oramos, exercitamos a nossa fé congregados, ou em família, ou individualmente, nós começamos a perder essa visão. C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, ele destaca algo interessante, que quanto mais os garotos cresciam, eles começavam a perder a visão de Nárnia e o desejo de estar lá. Eles iam se esquecendo de tudo o que era tão real para eles durante a infância. Mas aqueles que envelheciam, mesmo estando já mais maduros, porque não perdiam a perspectiva de algo maior, cada vez mais a compreensão deles crescia acerca das realidades eternas. A história conta que certa vez uma mulher tinha vivido muito tempo e envolvida com um trabalho muito duro, tão ocupada com seus trabalhos, nunca tinha saído muito. E quando o sol então estava se pondo para a sua vida, prestes a morrer,
Seu marido a levou para ver o mar, para navegar no oceano. Aquela velha mulher, quando olhou para a extensão aparentemente ilimitada do oceano, ela disse: graças a Deus, há o suficiente de alguma coisa. Se pudéssemos trazer para nós e aplicarmos isso ao que teremos em Cristo, quando os céus se abrirem, poderíamos também dizer: graças a Deus, há o suficiente para mim hoje. Ele é infinito. O seu amor infinito se desdobrará por toda a eternidade e sempre crescerá por nós. Sempre seremos surpreendidos e continuaremos crescendo em novo conhecimento de seu amor. Todas estas coisas, irmãos, continuarão se revelando por toda a eternidade para nós. Todas essas experiências infinitas estão ligadas à declaração de Jesus a Natanael e também a nós. Veja, ele diz, não mais se dirigindo diretamente a Natanael, no versículo 41, em verdade vos digo que vereis. Ele agora lembraria Natanael: não será algo limitado a você, mas a todos aqueles que eu amo e por quem darei a minha vida para o seu resgate. Caminhando para o fim, lembremos que as palavras de Cristo tornam relevantes para nós tanto a tragédia quanto o êxtase da vida de Jacó. A resposta de Jacó, a visão dos céus abertos, os anjos e as palavras de Deus para ele, foi uma declaração muito extraordinária, ao mesmo tempo trágica, mas cheia também de admiração. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso, ou seja, eu não estou sozinho, ainda que seja o que sou e tenha feito o que fiz. Infelizmente, irmãos, essa é a tragédia de grande parte do cristianismo dos nossos dias. O sobrenatural tem sido esquecido, e então nós estamos dessobrenaturalizando a vida na medida em que não vemos mais a Deus. Esquecemos do Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós dessobrenaturalizamos a vida quando a Bíblia diz que Cristo está neste lugar, mas nós não sabemos mais disso. Quando nós vamos trabalhar e nós não lembramos mais disso, quando nós vamos à escola e nós não sabemos mais, em nossas relações pessoais, nós nos esquecemos também, o tempo todo, Deus está lá, Cristo está presente, mas nós não sabemos mais de nada. E essa mentalidade atrofiada, ela então se intromete na igreja. Você começa a ouvir os grandes hinos sendo cantados, os salmos sendo entoados, você ouve a igreja orando, adorando, junta, mas realmente você não sabe mais se Deus está presente. Tragicamente, nosso cristianismo, porque está retirando o sobrenatural, aspecto importante da vida humana, tem se tornado um cristianismo vazio e sem cor, monocromático. Ele então não se torna interessante nem para nós, muito menos para o mundo. É diferente quando você compreende o que é conhecer a Cristo e o seu Evangelho, e você toda semana está dizendo: venha e veja, venha e veja, venha e veja. Meu filho não quer vir mais para a igreja, pastor. Minha filha está desanimada e ela tem uma lista de razões porque ela não quer vir.
Meu filho diz que a igreja não é um lugar para ele, porque ele quer algo mais sensitivo, tocante, impactante. Não desanime, continue orando. E não argumente ou discuta tanto. Aprenda com Filipe, que se tornaria um poderoso evangelista. Venha e veja, venha e veja. Por outro lado, ao êxtase de Jacó, visto nos versículos seguintes de Gênesis 28, ele diz: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia disso. E ele fica com medo, e ele então diz: que lugar incrível é este? Não é outro senão a casa de Deus, não é outro senão a porta do céu. Jacó então, em meio aos seus temores, percebe as realidades espirituais, e ele vai chamar aquele lugar de casa de Deus. É maravilhoso para o cristão saber onde ele está. É maravilhoso para o cristão saber que onde quer que estejamos reunidos juntos, ou até mesmo sozinhos no deserto dessa vida, não obstante sofrimentos, angústias e tristezas, porque Cristo está conosco, ali é Betel, é casa de Deus. Ali há intercâmbio entre o céu e a terra em nosso favor, e o bater das asas dos anjos por nossas vidas. Que diferença, irmãos, faria para nós se nos aproximássemos dessas realidades espirituais todos os dias, o tempo todo? Você pode dizer: pastor, mas eu creio em tudo isso. E eu pergunto: você crê mesmo? A minha oração é que o Senhor nos ajude, a fim de que nos apropriemos dessas realidades extraordinariamente maravilhosas. Elas são poderosamente transformadoras. Finalizo lembrando que, se você não conhece a Jesus Cristo, há uma promessa também para você, se você responder a Ele com fé. Se você se arrepender do seu pecado, você começará a ver o invisível. Os céus se abrirão para você, e você perceberá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o nosso Senhor Jesus Cristo em seu favor. Pois Cristo é nossa escada. Ele tem os seus pés plantados na terra em sua humanidade, e Ele tem então a sua cabeça abençoada nos céus, revelando a sua humanidade. Essa é a sua dimensão, o seu tamanho. Do mesmo modo que Natanael fez, você pode dizer essas palavras hoje, ou dizer que não acredita em nada do que eu acabei de dizer. Mas se você puder confessá-las nesta manhã com entusiasmo e fé, com o coração cheio de confiança, creia, a graça de Deus será derramada sobre a sua vida. E eu quero encerrar lembrando que a sua vida não será mais a mesma. Ela vai se tornar viva, cheia de cores, não monocromática, mas policromática. Sua vida será brilhante, emocionante, cheia de fervor, tudo por causa de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos dê a graça de receber a sua palavra como de fato ela é, a verdade de que um dia em Cristo Jesus os céus tocaram a terra para a nossa salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos nesta hora, aplicando em nós, Senhor, as verdades que acabamos de ouvir, animando, Senhor Deus, o nosso espírito. Se porventura estamos desanimados, entristecidos, indiferentes, o Senhor tem revelado grande amor por nós, quando nos lembra que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, se fez homem, habitou entre nós, a fim de que pudéssemos nesta terra, neste deserto, experimentar realidades espirituais trazidas dos céus.
Quando nós esquecemos destas coisas, Senhor, quando nós não cremos nelas, a nossa vida se torna insípida, sem sabor, sem cor, sem brilho. Nós morremos. Mas quando estas realidades tocam profundamente o nosso coração, elas geram o mesmo espanto em Jacó: o Senhor está em nosso meio. E como os antigos diziam em suas liturgias, o Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, corações elevados aos céus, os nossos corações estão em Deus. Ela se torna brilhante, cheia de vida, fervor e louvor. Ó Senhor, que nesta manhã a Tua palavra tenha alcançado e consolado e transformado profundamente os corações, que assumamos a nossa posição como testemunhas do Evangelho, e para aqueles que nos contrariam, ou nos perseguem, ou nos criticam, ou zombam da nossa fé, da nossa postura, que apenas respondamos como Filipe: venham e vejam, venham e vejam. E assim, Senhor, a nossa esperança é que, como transformaste a vida de Natanael, todo aquele que conhecer o Senhor seja transformado pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.